Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Gilson Delgado, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. A mensagem, uma pequena meditação no livro do profeta Isaías, capítulo 60, no versículo 1, diz o seguinte: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As nações andarão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Essa palavra de Isaías capítulo 60, ela nos fala a respeito do chamado de Deus para os seus filhos. Deus ele nos chama a levantar e resplandecer. Levantar envolve uma ação, é uma atitude de alguém que está deitado, né, que está sentado, que está numa posição muito confortável. E Deus, ele nos fala na sua palavra, né? Deixa eu tirar aqui. Deus, ele nos fala na sua palavra: levanta, levanta. Você que está prostrado, você que está desanimado, você que está triste, né? Que está passando por uma situação difícil, mas que tem a palavra de Deus no seu coração, ainda como que uma pequena chama. A palavra de Deus diz para você: levanta, levanta e resplandece. Deixa a glória de Deus brilhar na tua vida, meu irmão. Deixa a glória de Deus brilhar na tua vida, minha irmã. Deixa que a graça de Deus superabunde na tua vida e manifeste na tua vida a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é vista através de nós. Jesus falou assim: assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entende? Isso é a manifestação da glória de Deus. Ela leva as pessoas a crer em Deus, a glorificar a Deus, através do testemunho, da perseverança e da fidelidade dos filhos de Deus. E nós somos provados. A palavra de Deus diz que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então essas tribulações, elas são para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que ele é provado pelo fogo, mas a nossa fé redunda em louvor e glória ao nome de Deus. Então, a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, é: levanta. Se está desanimado, se está prostrado, levanta. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A gente vê a escuridão cobrindo os povos, as trevas cobrindo as nações, né? O mundo parece que está chacoalhando, né? Está balançando, e as pessoas elas estão cada vez mais confusas, sem valores, sem princípios, sem uma ética. Por mais que o homem alcançou um grande grau de conhecimento, de inteligência e de estudo em todas as áreas, né? Cultural, né? na, na questão social, o ser humano evoluiu muito, mas ele continua sendo um pecador, ele continua sem Deus, ele continua com a corrupção destruindo o seu caráter e a sua moral. E os valores da família são cada vez mais perseguidos, né? Em alguns lugares até mesmo destruídos. A inversão de valores está levando a isso. Está levando o certo a ser considerado errado e o errado a ser considerado certo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que levantar. E o que é levantar? Tomar uma posição, se posicionar da forma que Deus quer. É a gente estar na posição de defender os princípios e a palavra de Deus. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Então o sal ele conserva, o sal ele preserva. O sal ele evita que o alimento se estrague, né?
A carne do sol, por exemplo, né, o charque, é sal. É o sal que curte a carne a ponto dela não apodrecer, mesmo não tendo refrigeração, né? Antigamente se usava muito isso. E Jesus falou: se o sal ele perdeu o sabor, não vai prestar para mais nada. Então nós, como igreja, se perdermos a influência, a capacidade de influenciar o nosso meio, a sociedade onde a gente vive, e de fazer com que, pelo testemunho da palavra de Deus e pelo nosso bom comportamento, se nós não conseguir influenciar e mudar o meio em que a gente vive, ou pelo menos dentro da nossa casa, perdeu o sabor, para nada serve. E Deus quer que você levanta e resplandeça. Não é só se levantar, é se levantar e resplandecer. O que é resplandecer? É manifestar a tua fé, manifestar os valores da palavra de Deus e os princípios do Senhor na tua vida através da tua conduta e das tuas palavras. Na hora em que todo mundo espera uma má atitude tua, tem uma boa atitude, uma má resposta, tem uma boa resposta. Então, se levantar e resplandecer é isso. É se posicionar e é fazer o seu papel de cristão na sociedade. Pessoas que cobram, né, usura, pessoas que enganam, né, nos negócios, pessoas que mentem, pessoas que passam a perna nos outros e assim por diante, pessoas que traem. Isso o mundo já está cheio, isso já tem no mundo. Isso daí já existe e é o que está levando o mundo à podridão, né? Pessoas que não têm valores nem princípios morais, né? Que não respeitam a família. Isso já está cheio o mundo. O que o mundo espera ver são pessoas que se levantem em nome do Senhor e que manifestem o caráter de Cristo no meio de uma geração má e perversa e que sejam como astros no mundo, para que as pessoas possam ter um marco, um norte para elas se orientar, para elas se conduzir. Eu e você somos como astros no mundo, quando cumprimos com a vontade do Senhor, quando fazemos o que a palavra de Deus nos manda fazer e quando damos um bom testemunho. Assim como Jesus deu bom testemunho diante de Pilatos, a ponto de Pilatos ter que admitir que não tinha do que acusar Jesus. Não via crime algum nele para que pudesse sentenciá-lo à morte. Então, sentenciaram ele à morte por realmente não gostar dele, por inveja e por outros motivos, menos por encontrar nele algum crime. Então, a sociedade corrompida, o mundo mau, vai oprimir a igreja do Senhor nos últimos dias. Está se aproximando de nós um tempo em que vamos ter que declarar em público a nossa fé sob pena de alguma punição por causa das pessoas que odeiam ao Senhor e que odeiam a Deus. O espírito do anticristo, ele se levanta contra tudo o que se refere a Deus, né? E ao culto, e ao objeto de culto. E ele vai se manifestar, né, em oposição também ao povo de Deus, ao povo que guarda os mandamentos de Deus, como as escrituras dizem que o dragão foi fazer guerra aos outros filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, você precisa se preparar, levantar e resplandecer e se preparar, porque dias maus estão por vir. Porque a medida do pecado da nossa geração já pode-se dizer que está cheia diante de Deus e vai aflorar o pecado na vida dessas pessoas, na vida da sociedade, para que o juízo manifesto de Deus seja também, né, ali visível a todos, né? Deus ele vai manifestar as obras antes de manifestar o juízo. Algumas pessoas, a Bíblia diz que os pecados delas se manifestam depois do juízo, mas a maioria se manifesta antes do juízo, para que
a justa retribuição de Deus não seja questionada por aqueles que não entendem, né, o porquê que está acontecendo, né, tal coisa. É a manifestação do juízo de Deus sobre o pecado manifesto, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus vai entregar a sociedade, a geração, a pessoa que rejeita a verdade, que escolheu o prazer do pecado, ela será entregue a um espírito de engano para que ela creia na mentira, a fim de que ela seja julgada. E isso todos os que não tiveram, né, o prazer, na verdade, que não receberam a verdade, mas que tiveram prazer na iniquidade. O juízo de Deus, ele já começa quando a pessoa ela se convence de um ensino enganoso, de uma doutrina do erro, né? Heresia de perdição, que faz com que o afastamento dela da verdade de Deus e do arrependimento se torne irreversível. Então, levanta e resplandece. Jesus falou: ande enquanto tem luz, para que as trevas não apanhem vocês. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que sejam filhos da luz. Então levanta-te e resplandeça. Deixa a glória de Deus brilhar no teu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar nas tuas palavras, né? Através das tuas palavras, através do teu comportamento, das tuas atitudes. E a luz de Deus vai permanecer sobre você. Ainda que venham nuvens escuras, a luz de Deus ainda vai te alcançar. E a tua escuridão vai ser como o meio-dia. Isso é promessa de Deus. Em Isaías 58, fala claramente que quando você estiver agradando a Deus, a tua escuridão vai ser tão clara quanto o meio-dia. Porque a glória de Deus vai à tua retaguarda e a tua justiça vai adiante de ti, né? São promessas de Deus para aqueles que se levantam na presença do Senhor, que se posicionam para fazer a vontade de Deus. E nós temos que combater mesmo com o pecado. Combater com tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Combater contra aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Contra a família, contra os valores morais, né? Todo esse movimento de imundícia e de pecado que está vindo, que vem como uma enxurrada de imundícia, não deve de arrastar os cristãos. Nós não podemos aceitar, né? Esse movimento LGBT que está aí, estão perseguindo, né, os valores da família, estão atacando a família, estão atacando pessoas, e nós não podemos simplesmente ficar calado e dizer: ah, não, isso está certo, né? Eles têm o direito de se manifestar. Não, nós temos o direito de se manifestar, porque nós temos Deus do nosso lado, a palavra de Deus do nosso lado. Se a lei dos homens vier para nos calar, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. E vem e se aproxima o tempo que nós vamos ter que declarar isso publicamente. E para isso você precisa estar preparado, você precisa estar estruturado. Senão na hora que a corda apertar, né, como diz, né, a hora que a correnteza subir, tiver já perto do pescoço, você não vai ter força para ir para frente. Então tem que se fortalecer, se erguer na presença do Senhor como um soldado, né, como alguém disposto, para que Deus possa também, né, investir na tua vida, né, em armadura, em preparo, em graça, né. Deus sempre falou com seus profetas: põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com gente caída, com gente prostrada, com gente relaxada. Tem que se posicionar. Levanta-te e resplandece. Põe-te em pé e falarei contigo. Está na palavra do Senhor. Então, se posiciona. Tome uma posição diante de Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quem não tem compromisso com Deus, também não tem o direito de requerer algo de Deus referente às suas promessas, né? Porque as promessas de Deus são para aqueles que têm compromisso com ele, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e orem por mim. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.